Eu sou a irmã Leide Stelly, sou irmã salvista e esse é meu testemunho de louvor. Meu nome é irmã Leide, eu sou filha de um casal de paranaenses, tenho mais uma irmã, mais nova que eu. Nossa família é uma família católica, meus pais sempre participaram da igreja. Minha mãe participava do grupo de oração na minha paróquia, desde pequena me levava, ficava no grupo das crianças. Participei da minha paróquia, que é a paróquia Santa Catarina de Alexandria, aqui em São Paulo. Durante a minha infância fiz catequese, primeira comunhão, crisma. Tentei me encaixar no grupo de jovens, mas vivi também aquele momento de rebeldia, de fuga de Deus. E por um momento deixei as atividades da paróquia, da igreja, mas nunca deixei a Santa Missa. Meus pais sempre foram muito sérios com isso e não nos permitiam de maneira alguma deixarmos a missa. Sou grata por isso, porque esse vínculo com a Santa Missa, ainda que sem compreender exatamente o que ela significava, fizeram com que eu permanecesse de alguma maneira dentro da casa de Deus. Após o meu crisma, então eu parei de participar das atividades da comunidade, continuei estudando, trabalhando. Namorei e em determinado momento da minha história eu comecei a viver algumas situações interiores, alguns conflitos familiares, também no meu trabalho e também no meu namoro, e me vi necessitada de um auxílio. Conversei com algumas amigas que com a mesma idade que eu não conseguiam me ajudar, tinha dificuldades de partilhar, sempre fui uma menina muito tímida, muito introspectiva, com medo do mundo e o medo das pessoas e das realidades a serem enfrentadas. Então uma amiga disse: Leide, aqui na comunidade tem um grupo de irmãs, você não gostaria de ir lá para poder conversar com elas e conseguir delas um conselho, uma ajuda? Imediatamente eu pensei, isso é um absurdo, porque as irmãs nada sabem de trabalho ou de namoro. Mas havia uma necessidade e aquela minha amiga insistia. Então, num determinado momento, eu marquei um encontro, fui até o convento e uma das irmãs me recebeu. Me acolheu muito fraternalmente. Eu fui então partilhando aos poucos com ela aquela minha realidade interior e fui sendo acolhida de uma maneira que eu nunca tinha sido antes. Então eu olhei para aquela mulher e disse, há algo de diferente nela. Então eu partilhei uma realidade muito presente naquele momento, que era a necessidade, o desejo que eu tinha de conseguir um emprego dentro da minha área de atuação. E aquela irmã rezou por mim naquele momento, eu já havia procurado esse emprego por bastante tempo. E no dia seguinte eu recebi então uma resposta de uma proposta de emprego que eu já não mais considerava. Então aquilo foi uma confirmação de que aquela mulher tinha algo de diferente. E isso foi criando então um vínculo de amizade. Eu fui frequentando a casa das irmãs, fui frequentando o convento, buscando essa ajuda para o meu crescimento pessoal. Em determinado momento eu me vi demasiadamente envolvida com elas, nas atividades, nas situações que elas realizavam dentro da paróquia. Sabendo que eu gostava muito de crianças, então a irmã me indicou que fosse participar de um grupinho de crianças que elas tinham, que chama Cantinho do Céu, e que nós temos até hoje dentro da nossa comunidade. Então é um grupo de oração infantil. Eu fui para esse grupo de oração e pouco tempo depois o grupo de oração promoveu um seminário de vida no Espírito Santo. Então o grupo acontece só com crianças de 6 a 12 anos e dentro do grupo o seminário começou a acontecer. E eu, que não entendia nada da renovação carismática católica, não sabia o que isso significava, porque quando participava com a minha mãe era ainda muito pequena e ficava naquela salinha, fazendo atividades mesmo infantis. Eu comecei a participar daquele seminário de vida, muito timidamente, ficava sempre atrás, essa é uma imagem muito clara para mim, eu ficava atrás do grupo porque tinha vergonha de me expor, de me envolver até mesmo com as crianças, e fui acompanhando o seminário de vida, até que chegou o momento do batismo do Espírito Santo. No momento do batismo do Espírito Santo, então as irmãs iam rezando, os servos iam rezando por cada criança que estava ali. E nesse momento elas rezaram também por mim. E foi naquele momento que eu recebi o batismo no Espírito Santo, no grupo de oração infantil, junto com as crianças. E algo novo aconteceu na minha vida. Eu não sabia explicar ou expressar, mas algo dentro de mim começava a mudar.
Nesse mesmo momento, eu comecei a participar dos encontros de crisma. Eu já havia recebido o sacramento do crisma, mas eu tinha desejo, sede de conhecer mais sobre Deus, sobre a igreja. Isso é próprio do batismo no Espírito Santo. E eu então comecei a participar desses encontros junto com essa irmã. Ela é que ministrava os encontros. Nos encontros, a irmã usava muito a Sagrada Escritura. E houve um determinado momento em que eu ouvi uma passagem bíblica. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 32. E aquela palavra foi uma palavra de libertação sobre a minha vida, porque eu entendi que eu não conhecia a verdade. Não conhecia a verdade sobre Deus e não conhecia a verdade sobre mim mesma, sobre a vontade de Deus para a minha vida. E eu fui caminhando com essa palavra, as coisas foram tomando um novo rumo na minha vida. O namoro já não deu certo, o trabalho já não me satisfazia, já não me encantava. E fui me aproximando cada vez mais das irmãs, até que um determinado momento, essa irmã que me acompanhava me encaminhou para uma outra irmã. Disse: Leide, não posso mais te acompanhar e agora eu quero te encaminhar para uma outra irmã que vai fazer isso. Então eu fui, continuei conversando e essa irmã então começou a me questionar a respeito da vocação. No primeiro momento eu também não aprovei, não gostei, porque é algo que eu nunca havia pensado. Eu tinha planos, meus pais são casados até hoje e o meu desejo era ter um matrimônio tal e qual os meus pais tinham. Hoje eles têm um matrimônio de mais de 40 anos e eu via aquela relação familiar e desejava, almejava também trilhar o mesmo caminho, casar, ter filhos, eu tinha projetos para isso. Então aquela pergunta que a irmã me fez me incomodou profundamente, eu rejeitei e criei um espaço entre nós, ou seja, eu não queria mais conversar com ela para não ter que pensar naquela realidade. Aos poucos nós fomos nos aproximando de novo, mas sem falar desse assunto. Foi então que a irmã me convidou para o encontro vocacional e eu, obviamente, rejeitei a situação e ela me disse: o encontro vocacional não é para dizer especificamente sobre a vida religiosa, mas lá no encontro nós vamos falar também sobre outras vocações, como o matrimônio, o chamado a comunidade de vida. Então eu decidi ir porque eu tinha certeza que naquele encontro outras realidades seriam colocadas. Vim para o encontro vocacional. No meu encontro vocacional nós éramos em mais ou menos 16 meninas. Vim como eu vivia, de calça jeans, moletom, cabelo longo. E quando cheguei vi aquelas meninas de saia, cabelo curto, camiseta de Nossa Senhora e disse: esse definitivamente não é o meu lugar. Me senti muito incomodada naquele encontro vocacional, queria a todo custo ir embora. Era como se fosse um mundo que eu não desejava para mim. Gostava das irmãs, mas aquele lugar me causava medo, me causava temor. Fiz o encontro, uma das irmãs conversou comigo e me perguntou sobre o desejo de ingressar. Eu disse: não tenho nenhum, vim mesmo porque a irmã me chamou e fui embora. Fui embora querendo nunca mais voltar para aquela realidade. Depois de alguns meses, uns 3 ou 4 meses, eu cheguei do meu trabalho e havia debaixo da porta da minha casa uma correspondência do Instituto do Convento. Quando eu abri a correspondência dizia que após o encontro vocacional, o convento então me aprovava para o ingresso e me convidava a ingressar no convento. Eu me lembro como se fosse hoje, eu rasguei aquela carta e joguei no lixo com muita raiva, porque eu não tinha pedido nada às irmãs. Elas me aprovavam de algo que eu não estava pedindo. Então eu fiquei com muita raiva, joguei fora e não queria mais falar daquele assunto. Mas aquilo me incomodou. E meus pais, minha mãe, meu pai e minha irmã começavam a observar as mudanças que aconteciam na minha vida espontaneamente. E eles se questionavam: o que está acontecendo com ela? Num determinado momento, eu trabalhava em um trabalho exigente, então uma das irmãs me perguntou se eu não queria vir ao convento descansar. Nós já entendemos que você não quer entrar para o convento, mas nós estamos te convidando para descansar no convento. E eu aceitei. Vim num período das minhas férias do trabalho e passei aqui no convento cerca de 10 dias. Neste momento estava acontecendo no convento um cerco de Jericó. As irmãs rezavam 24 horas, haviam escalas para oração. E a irmã perguntou se eu gostaria de fazer parte dessas escalas. Imediatamente eu disse que sim, eu não queria entrar no convento, mas eu queria Jesus.
Então eu entrei nessas escalas de adoração. E as irmãs me escalaram para adoração na madrugada. Então eu vinha geralmente às 3, às 4 da manhã durante esses 7 dias. E eu fui sentindo nesse cerco de Jericó o meu coração sendo seduzido, dobrado, atraído por Jesus. Embora um grande medo ainda tomava conta do meu coração. Como eu era muito tímida, muito insegura, muito medrosa, tinha dificuldade de tomar uma decisão que eu olhava e entendia que era uma decisão definitiva para a minha vida. Mas ao longo dos 7 dias eu fui sendo seduzida por essa realidade. No final desses 7 dias, quando eu já estava para ir embora, a madre do convento me chamou e me disse: bom, Leide, você fez o encontro, você foi aprovada, você fez esses 7 dias aqui de cerco de Jericó e nós precisamos de uma resposta a respeito do seu ingresso ou não na comunidade. Naquele momento é como se toda a minha vida se resumisse num instante. Eu sabia que a minha resposta ali, positiva ou negativa, seria uma resposta para sempre. Se eu dissesse que não, eu não teria coragem de voltar atrás. E se eu dissesse que sim, eu estaria colocando a minha vida em algo que me atraía, mas ao mesmo tempo me causava grande temor. Eu olhei bem para os olhos dela. A madre era alguém que nos mostrava muita ternura no seu olhar, mas ao mesmo tempo muita segurança, muita firmeza. E ela me perguntou se eu estava pronta. Eu disse: madre, não estou pronta, mas eu tomo uma decisão hoje de ingressar no convento. Eu digo que quando eu disse aquele sim, eu não tinha a menor noção do que era ser religiosa e daquilo que me esperava. Mas eu sabia que Jesus me esperava. E se Ele estava me esperando, eu precisava dar um sim àquela realidade. Então eu disse que sim, voltei para minha casa e voltei já muito calada. E eu me lembro que meu pai me chamou, me colocou sentada no sofá e disse assim: filha, eu quero entender o que está acontecendo com você. E eu disse para ele: pai, eu não posso explicar porque nem mesmo eu entendo o que está acontecendo. Mas eu sei que existe um amor, uma verdade sobre mim que foi revelada, foi desvelada. A minha vida pertence a alguém e eu preciso estar com ele. E meu pai olhou bem nos meus olhos e disse para mim: filha, eu não entendo o que é ser freira, mas eu entendo o que é se comprometer com alguém. Eu me casei com a sua mãe para toda a vida. E se você decidir sair dessa casa para estar no convento, que seja para toda a sua vida. Hoje eu estou na comunidade há 17 anos e o Senhor me deu a graça de servir a comunidade dentro da formação, o que tem me modelado, também me formado a cada dia, de ver as meninas que ingressam avançando na vontade de Deus, avançando na sua oferta. Percebo que Deus me guarda, me preserva e me forma a partir desta realidade. Ser religiosa, ser freira salvista, foi a melhor decisão que eu tomei em toda a minha vida. Não há esposo mais fiel, mais amoroso, mais cuidadoso que eu poderia ter na minha vida que não fosse Jesus. Um esposo exigente, que exige a cada dia um amor de fidelidade, mas que me dá também a cada dia as condições para viver essa realidade. No louvor de Deus eu encontrei não somente a minha vocação, mas encontrei também o meu caminho de salvação. Antes de ser revelada a minha vocação, o louvor de Deus me revelou aquilo que Deus queria para mim, um caminho de louvor. Esse é meu testemunho de louvor. Você que conhece as irmãs e os irmãos, muitas vezes nós pensamos que os irmãos e as irmãs já vieram prontos. Existe uma história que rege a vocação de cada um e talvez essa possa ser a sua história também. Então eu convido você a curtir, compartilhar e apertar o sininho se você gostou. Procure também no nosso canal, ali existem outros testemunhos de louvor que podem ajudar você no seu discernimento vocacional. Que Nossa Senhora de Pentecostes seja aquela que te encaminhe para o discernimento tão necessário para a sua felicidade.